Que a suave paz do Mestre Jesus, nesse instante emanada amoravelmente por Ele, estejais a nos envolver a todos. E que os mentores desta casa, os espíritos amigos encarregados dessas atividades do mundo extrafísico, a que possa se fazer presente entre nós, nos inspirando, nos envolvendo, nos eflutos saudades. A palestra doutrinária eu coloco em todas as ocasiões, para mim, motivo de alegria, porque sempre estamos buscando assuntos e informações, né, preponderantes para o crescimento e o despertar consciencial de todos nós, né, que atuamos na doutrina espírita, na casa espírita, todos nós, todos aqueles que buscam a casa espírita por algum motivo para suprir as suas necessidades naquele momento. E hoje nós vamos falar de um tema de deveras importante, que é formas pensamento, que é a ação do pensamento, o que nós precisamos compreender por esta ação importante do espírito. E o papel da doutrina espírita, que é o papel de reeducar o espírito aqui reencarnado, reeducar o homem, resgatar o homem dos grilhões do atavismo, aprisionado, né, no seu passado e no seu presente ainda equivocado diante dos valores da vida, é justamente fazer com que adentremos a um patamar de consciência plena da nossa realidade de espíritos viajantes do tempo e do espaço, trazendo uma bagagem mensurável que a maioria, a ampla maioria, desconhece. E a responsabilidade das nossas ações diante da vida, responsabilidade na forma de pensar, porque a forma de pensar traduz a forma de agir. E aí nós vamos transpor toda a ação do pensamento e a forma pensamento, como nos coloca os Espíritos, para compreendermos o porquê às vezes sofremos tanto, adoecemos tanto, criamos tanto conflito no ambiente que vivemos e não compreendemos que tudo passa pelo pensamento. Há 2000 anos atrás, quando Jesus caminhou fisicamente aqui entre nós, está aqui no capítulo 8 do Evangelho, quando ele condena a forma equivocada do pensamento dos espíritos da época, a ponto de ele trazer na mensagem pecado por pensamento, adultério, que muitos de nós compreendemos meramente como uma relação extraconjugal entre homens e mulheres e tudo mais, mas Jesus condena por adultério tudo aquilo que fere a lei causal, a lei de Deus, com as ações, né, contraditória, pecaminosa, agressiva, que geravam os conflitos e que feria, né, o outro e, consequentemente, a lei. Então, Jesus já condenava o pensamento equivocado, o pensamento destrutivo, o pensamento mesquinho, que a maioria cultivava e que continuamos cultivando. Precisamos compreender que tudo que existe no universo, visível e não visível, é a ação do pensamento. E nós não nos damos conta dessa realidade. Então, o capítulo 8 do Evangelho já coloca isso aí. Mas vamos ver aqui na questão 833 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona as venerandas entidades da codificação, quando ele pergunta sobre a liberdade de pensar, a lei de liberdade, não é? Então ele vai colocar aqui: há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento
e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, porque não conhece entraves, pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. O homem é responsável pelo seu pensamento, ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve segundo a sua justiça. E nós não conhecemos o poder do pensamento. Então eu montei aqui, quando nós pensamos positivamente, em ações positivas, em ações meritórias, nós atraímos para o nosso campo de vivência as entidades veneranda, o nosso anjo da guarda, as entidades responsáveis pela nossa evolução, pela evolução da humanidade, por aqueles agentes do bem. Então, pela lei de sintonia do que nós pensamos, nós atraímos companhias salutares ou não. E aí, de repente, nós não percebemos que a dor de cabeça intensa, que a dor do corpo que incomoda, que a dor aqui, a dor ali, a minha baixa imunidade, está sendo consumido pela forma equivocada dos meus pensamentos. Pensamentos amplamente materialistas, pensamentos amplamente desordenados em torno de determinadas situações, pensamento egoísta, pensamento de ciúme, de ódio, de ressentimento, que queima a nossa energia, o nosso padrão vibratório, medos excessivos, que desarmoniza todos os nossos implementos orgânicos. Como o pensamento não nasce no cérebro, como muita gente pensa, porque o pensamento é um atributo do espírito, quanto mais evoluído, quanto mais evangelizado, quanto mais instruído, e Jesus deixa isso claro no capítulo do Evangelho, capítulo 11, quando ele vai falar justamente da evolução do indivíduo. Quanto mais o indivíduo evoluído, depurado, mas ele entra no campo dos sentimentos puros, e esse sentimento é o sentimento do amor fraterno, então o indivíduo encontra o caminho do seu equilíbrio. E aí ele deixa de adoecer, de gerar distonias para ele e para o ambiente que ele transita. Mas vamos lá, pensamento e vida. Gente, o pensamento não é algo abstrato, o pensamento é algo concreto. Eu não vou entrar aqui, todas as coisas do universo, material e visível, têm a sua origem no mundo espiritual e invisível, no mundo dos pensamentos, em harmonia com o infinito. Rodolfo Tag. Então, isso é uma afirmação bem fundamental. No século XIX, René Descartes, que é um dos grandes filósofos e pensadores, ele tem uma frase que ele coloca na sua obra sobre o pensamento, quando ele discorrendo sobre a questão da existência, ele diz: olha, se eu penso, e pensando eu logo existo. Olha que fantástico, porque o pensamento tem vida, tem origem. Então eu penso, logo existo. Então o pensamento, ele emite ondas magnéticas de tanto teor vibratório, tanto de forma construtiva quanto de forma negativa. O pensamento tem cor, o pensamento tem cheiro, muita gente não sabe. E não vou entrar aqui na fisiologia do pensamento, porque essa não é a ideia, mas é preciso que nós compreendamos que nós somos isso aqui. O restante faz parte disso aqui. Somos 7 bilhões de indivíduos encarnados aqui na Terra,
E como uma antena parabólica, nós estamos emitindo e captando ondas semelhantes diuturnamente. Temos 23 bilhões de espíritos desencarnados na crosta da Terra, que, de acordo à nossa vibração, através do pensamento, estão captando as nossas ondas mentais e interagindo conosco, positiva ou negativamente. Nós somos isso aqui. Estamos enviando desordenadamente ou ordenadamente, de acordo à nossa evolução, para a psicosfera do planeta. E alguém está recebendo e está enviando de volta. De acordo com o teor do pensamento que eu estou jogando no universo, eu estou recebendo essas ondas magnéticas de retorno. Sintonia. Essa é que é a realidade. Então, para nós espírita, isso é importante porque nós precisamos entender essa realidade. Porque os espíritos afirmam, e André Luiz notadamente, diz que é pela ação do pensamento que eu mobilizo os fluidos, conceito, do teor, a intensidade e a direção. Aglutina-se, dá o teor, a intensidade e a direção do fluido. A mente, pelo pensamento. Isto numa sala de passe, manipulando o fluido. Na sala mediúnica, o pensamento do médium adestrado vai facultar a ele uma receptividade muito mais ampla com as entidades desencarnadas, sem que o médium sofra muito, e a facilidade de conexão com as entidades venerandas, aqueles que cuidam dessas atividades e que estão ali em auxílio médium. Mas o médium com a mente febril, com o pensamento desordenado e entulhado de coisas do cotidiano, não limpou a sua mente, não debruçou em cima de páginas edificantes, ele não vai ter uma boa receptividade dentro de uma sala mediúnica. Assim como o passista também não vai ter uma boa condição de esterilização de fluido no momento do tratamento. O pensamento é criador e não se circunscreve apenas à nossa volta, influenciando os nossos semelhantes, tanto para o bem quanto para o mal. Ele gera nossas palavras, nossas ações, e por ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e do porvir. Nossa alma e perispírito são modelados por nossos pensamentos, que produzem formas e imagens que se imprimem na matéria sutil, da qual o corpo fluídico está composto. Assim, pouco a pouco, o nosso ser se povoa de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, se orla de beleza ou jaz numa atmosfera de sujidade, segundo o ideal anelado. A chama interior se aviva ou se escurece. Quantos aqui já leram esta colocação? E está numa obra preponderante, importante, que a maioria dos espíritas nunca se debruçaram, né? Quando ele coloca essa realidade. Tudo passa. O problema do ser, do seu destino e da sua dor passa pelo pensamento. É preciso desconstruir um atavismo muito grande que nós carregamos, a herança das religiões, seja lá do que for, que muita gente está na casa espírita, mas teogeriza ao estudo, ao conhecimento e à autotransformação. Mínima.
tirar momentos para mim, para melhorar a minha forma de pensar, de sentir, de agir, de exteriorizar. Gostamos muito de exteriorizar sentimentos rançosos, de indiferença, de egoísmo, né? Mas não buscamos demonstrar sentimento de altruísmo, de alegria, de singeleza, né? De leveza na vida. Então aqui tudo começa na mente, e aí estão as matrizes das próximas ações. O exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. A autoiluminação interior, Dona Joana. Mas quando Jesus, há 2000 anos atrás, diz assim: vós sois deuses, nós não paramos para analisar. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Que brilhe a vossa luz. Mas nós gostamos de viver na escuridão do ódio, do ciúme, do rancor, da vingança, do egoísmo, da ganância, da inveja. Isso nós gostamos. Medos excessivos, não sei o que. Isso é uma herança primitiva que nós precisamos compreender. Se a gente compreender que a vida é uma passagem muito rápida, que são esses pequenos valores que nos colocam no topo da onda para que tenhamos uma vida mais alegre, mais feliz, dentro de uma simplicidade, de um processo de humanização, de crescimento, do gosto de viver, a gente não complicaria tanto. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente na mudança de seus pensamentos. E ele sabe do que ele está falando, porque ele foi preciso modificar o dele para romper com os grilhões do sofrimento que ele estava aprisionado, não é? Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Me diz o que você pensa e eu digo o que ele acompanha. Isto é verdade absoluta. E depois nós não queremos sofrer, não queremos adoecer, não queremos estar obsidiados. Todo dia estamos de mau humor. Quem é que nós estamos trazendo para perto? Espíritos amigos, alegres? Espíritos felizes? Espíritos amigos? Espíritos evoluídos? Não vivem de mau humor. Não se agasta com pequenas situações, com pequenas coisas. E diante dos grandes acontecimentos da vida, são de uma singeleza, de uma tranquilidade, porque é assim que se encontra a solução para as grandes questões da existência. Então, a forma de pensar vai dizer porque eu estou adoecendo, porque quanto mais pensamentos contraditórios, mais eu estou jogando na minha corrente sanguínea, muita gente não sabe, hormônios e substâncias que me intoxicam as células e que me faz adoecer. Cortisol, adrenalina, ocitocina. Ao passo que o sentimento de alegria, de fraternidade, de amorosidade, de afeto e tudo mais, libera a endorfina, serotonina, hormônios positivos que mantém você no alto astral, organismo sadio. Isso é científico. Mas eu preciso cultivar simpatia, alegria, bondade, fraternidade, perdão, por aí vai. Mas eu prefiro o outro lado. Eu não dormi hoje porque o corpo doeu inteiro. Estou com uma dor de cabeça, não sei quantos dias que não passa. Mas aí eu quero vir para o centro espírita. No centro espírita eu quero que alguém resolva. Só que para alguém resolver no centro espírita, alguém tem que estar harmonizado. Alguém tem que ter cultivado todos esses bons sentimentos
para que eu consiga gerar energias positivas que vai fazer o contraponto naquela carga de energias deletéria, negativa, que o indivíduo está carregando. Não seria melhor se eu facilitasse mais? É impossível vivermos sem pensar. Quer queiramos, quer não, o pensamento brota no ímã do nosso espírito, compelindo-nos à ação. Tente alguém parar de pensar por um instante apenas, você não vai conseguir. Nós enviamos para o universo, numa fração de minuto, uma média de 5.000 pensamentos por minuto. E aí, Dr. Adam Phillips, que é o grande pesquisador cientista inglês, ele vai dizer que desses 5.000 pensamentos que emitimos, que enviamos para a psicosfera do planeta que habitamos, 86% são pensamentos negativos, nocivos ao homem e ao meio que ele vive. Não sei muita coisa, 86%. Pesquisa. Ele levou 5 anos pesquisando. Eu não vou fazer a outra colocação que ele faz, quando ele diz que a mente do indivíduo, do homem, ainda é um reservatório de dejetos, certo? E ele aí faz a analogia, vamos deixar sem analogia. Por vezes o pensamento flui manso, suave, dócil, facilmente controlado, outras vezes impetuoso, descontrolado, furioso. Você quer acabar com o mundo, como se você pudesse, não percebendo que você está acabando com você mesmo, descontrolando, implodindo os seus pensamentos, os seus implementos orgânicos, neurológicos. Frequentemente, estranhos pensamentos se nos apresentam a ponto de nos espantar por sua inoportunidade e perguntamos desapontado de onde teria provido. Olha só, olha a lei de sintonia. E aí alguém está invadindo, conectando com as suas ondas mentais. Nesse momento, o espírita deve fazer o quê? Senhor, esse pensamento não é meu, anule. Mas às vezes eu embarco nele. Não vamos aqui definir o pensamento, nem mesmo estudá-lo fisiologicamente, psiquicamente. Vamos simplesmente tomá-lo como ele é e procurar uma forma de melhor utilizá-lo. Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele tem uma obra muito profunda, intitulada A Mente Move a Matéria, onde ele vai fazer todo um estudo do pensamento e mostrando a ação do pensamento na vida de todos nós. E o Dr. Vitor Ronaldo Costa, ele traz o mentomagnetismo também, que é um estudo muito profundo, aonde ele vai dizer o que é possível fazer com a ação do pensamento. Tá? Por detrás de todo pensamento tem um desejo. E muita gente desejou hoje, não está aqui no Cristo Mais Caridade. Desejou hoje por os 2-0, minguado que a seleção conseguiu aí, como se isso fosse a solução para o nosso país. E aqui vai uma crítica de cidadão. Enquanto muita gente está aí correndo atrás, se obsidiando, enchendo a cara, né, porque a seleção conseguiu esse magro 2-0, nosso dinheiro está indo pelo rabo. Foi liberado agora para gastarem como querem num país que diz que a Previdência está quebrada, que não tem dinheiro para o aposentado, não tem emprego para muitos pais de família. 1 bilhão e 700 milhões, 730 milhões do nosso dinheiro foi liberado agora para o fundo partidário. Para os políticos irresponsáveis, a maioria corrupta, mandar pelo ralo e tirar onda com a cara de todos nós que estamos lá atrás dos 2-0 da seleção. O que prova que a Previdência não está quebrada, que tem dinheiro
para botar lá no rombo da Previdência. Então a maioria hoje desejou não está aqui. Porque o pensamento, ó, vamos ver, no fundo de todo pensamento há um desejo. Seja ele qual for. Seja ele de que teor for, há um desejo. Não pensamos no que não desejamos. E basta desejarmos uma coisa qualquer que seja para que imediatamente se gere uma série de pensamentos em torno do objeto desejado. E às vezes nós desejamos coisas não muito salutares. Cultivamos pensamentos, desejos outros. Como eu desejo que Alberto vá para o quinto dos infernos, não suporto de Alberto. Como eu queria isso, como eu queria aquilo, e às vezes aquilo ali está distante. O vizinho comprou um carro novo, meu carro não serve mais. Como eu queria um carro igual ao vizinho, se ele pode, eu também posso. E aí eu vou lá me encalacrar do financiamento, que às vezes eu vou passar uma existência e não vou conseguir quitar o carro. Ou então eu compro o carro, não posso pagar o seguro, o emplacamento. A minha televisão de 40 polegadas não serve mais não. Poxa, por que é que o vizinho tem uma de 60 e eu não posso ter? Eu não vou dizer aonde, mas eu cheguei numa casa assim, isso é passível da gente observar, porque entra no cúmulo do absurdo. Eu não tinha parede, estava escorada de madeira, uma parte de bloco e tal, uma desarrumação total. Mas na sala tinha um móvel novo, um rack, uma televisão em plasma de 60 polegadas. Que o dinheiro daquela televisão dava para você fazer a parede da casa, rebocar, pintar e dar um aspecto decente, inclusive no jeito. Mas a televisão era mais importante. A televisão daquela não custa menos de quase 5 mil reais. Mas a parede da sala da casa não existia. Então, é esse tipo de desejo contraditório que nós precisamos, como espírita, compreender. Desde os mais simples atos que praticamos, quase que maquinalmente, até o mais complexo, que exige grande reflexão, para ser executado, todos se originam de um desejo inicial. Porque o desejo é o gerador do pensamento. E os pensamentos são os geradores dos nossos atos. Então, quando alguém puxa uma arma e atira, o revólver não atirou sozinho. O meu desejo de matar, ele veio primeiro. Quando alguém saca uma faca e esfaqueia alguém, o meu desejo de fazer veio primeiro. Quando alguém vai lá roubar alguém, é porque o desejo de roubar ele foi bem estimulado. E assim sucessivamente. Então, as nossas ações são oriundas dos nossos pensamentos. E aí, Dona Joana de Ângeles disse que o trabalhador espírita, que o médium espírita, ele deve morejar em páginas edificantes para que ele renove o seu arcabouço mental, ilumine a sua mente, a sua consciência, para que dali possa fluir os bons pensamentos e, consequentemente, as boas atitudes que irão contaminar o meio que a gente vive. A sua casa tem a energia do seu pensamento, o centro espírita tem a energia do pensamento dos seus trabalhadores, e assim sucessivamente. Controle do pensamento. Como controlar? Se eu não aprendi, se eu não me dedico, se eu não medito, se eu não tiro um instante para mim, para reflexionar na minha condição de espírito, eu nem me dou conta que sou espírita, às vezes eu estou no centro espírita, né, no automatismo. Eu só quero ir no centro espírita no dia da reunião de receber espírito, né? Que eu acho que o espiritismo é isso.
Não é. O principal papel da doutrina espírita é reeducar a mente do espírito desencarnado, consequentemente do encarnado. E a reunião mediúnica é basicamente para isso. A doutrinação, entre aspas, é um momento de socorro e esclarecimento que uma mente equilibrada, com pensamentos sadios e embasado no sentimento de fraternidade, vai auxiliar aquele irmão em desespero diante da sua ignorância. Uma vez que o desejo reside invariavelmente na base de nossos pensamentos, concluímos que a melhor maneira de controlarmos o nosso pensamento é controlar os nossos desejos. Então, a gente está pendurado nos Seradas aí, no cartão de crédito. Vamos lá. Quero saber que não teve desejo de comprar roupa nova, o perfume novo, o batom novo, a camisa da seleção, está lá na Rússia agora, né? Desfilando na Copa. Vamos lá? Vamos ver. Quem é que não queria ganhar aí a quina do São João aí? Vamos lá, levanta o dedo aí. Fala a verdade. Ganhou? Não ganhei, nem joguei. Olha que desejo. Eu quero ganhar, mas nem joguei. Olha que desejo desse contrato, né? Porque para você ter possibilidade de ganhar, pelo menos você tinha que ter jogado. Bom, eu tenho um desejo, eu queria ganhar a quina do São João para fazer um Cristo Paz e Caridade mais amplo. Né? Então, esse é um desejo concentrante. Se ele vai ser realizado ou não, mas é um desejo que tem uma lógica. Então, nós precisamos criar uma lógica para o nosso desejo. Essa que é a nossa realidade. Né? Então, ele vai dizer aqui, desejo fora do nosso alcance, daí se estabelecerá em nossa mente um emaranhado de pensamento que nos fará sofrer, ou nos levará a praticar ações funestas, pois por vezes, porque se o desejo é a base dos nossos pensamentos, os nossos pensamentos é a base dos nossos atos e de nossas manifestações. Por conseguinte, para adquirirmos a capacidade de reger os nossos pensamentos, para que eles não se tornem uma carga excessiva e dolorosa em nossa mente, precisamos, antes de mais nada, governar os nossos desejos. Percebe? Tudo que existe do lado de lá é a ação do pensamento. E o que existe do lado de cá também. Para nós construirmos uma casa, nós precisamos ter o desejo de ter a casa, plasmar a casa, criar as condições para que ela aconteça. Passo a passo você vai construindo dentro disso. Para você manter um relacionamento, seja ele qual for, de amizade, relacionamento afetivo, amoroso, uma relação de convivência, você tem que ter um desejo constante e renovado de ações positivas. Senão você implode toda e qualquer relação. Esse é que é o móvel do pensamento. Vamos analisar os nossos desejos. É justo que para dominarmos os nossos desejos devemos submetê-los a uma análise rigorosa. Assim, ao desejarmos qualquer coisa, façamos a nós próprios as seguintes perguntas e sinceras respondamos a ela. Vamos lá? Primeiro, prejudicarei meu semelhante com a realização deste meu desejo? O problema está entre mim e o meu desejo ali. Mas isso ali vai prejudicar quantos? Primeiro ponto. Estarei prejudicando o meu progresso espiritual com este meu desejo? Tem indivíduo que, se pudesse, sentava na mesa do bar hoje, só saía amanhã. Isso aí está prejudicando quem? O progresso espiritual dele.
O indivíduo que pensa em matar, que pensa em roubar, que pensa, ele está prejudicando quem? O progresso espiritual. Quando você pensa em fazer mal a outrem, você está prejudicando o seu progresso espiritual. Porque o mal que você vai responder é justamente aquilo que você está pensando e querendo colocar em ação. Estará este meu desejo em conformidade com a lei, não fazer aos outros o que não desejo para mim? Então, se o meu desejo não está ferindo, eu não tenho com o meu desejo que ferir ninguém, pronto, o assunto é meu, eu me resolvo com Deus, acabou. Mas a partir do momento que você já está atingindo outros, ali a coisa se complica, né? Feita, pois, a análise dos desejos, estaremos em condições de guiar os nossos pensamentos, uma vez que tenhamos a coragem de abandonar os desejos insensatos. Lembremos-nos, contudo, de vivermos uma vida simples. Uma vida simples tem necessidades simples. E necessidades simples promovem desejos simples. Desejos simples fazem nascer pensamentos simples. E pensamentos simples geram atos simples e dignos. Por isso que Jesus preconizou para nós a simplicidade da nossa vivência. Sobretudo que nossos desejos sejam irrepreensíveis. Se cultivarmos os desejos irrepreensíveis, nossos pensamentos serão, como consequência, viveremos de forma irrepreensível. Então essa é a educação que os Espíritos pedem para nós. E aqui a classificação dos pensamentos, como vai colocar o nosso amigo espiritual. Podemos classificar os pensamentos da generalidade dos encarnados em 3 grupos. Olha que bacana. Pensamentos glorificados, pensamentos raciocinados e pensamentos inferiores. E aí a gente volta lá, Jesus, o pecado do pensamento, né? E o adultério da lei. É a forma inferior que nós temos de pensar. Os pensamentos glorificados são todos aqueles que se formam em nossa mente mediante desejos nobres, tais como o amor, a paz, a alegria, o otimismo, pensamentos fraternos, de perdão, de compreensão, de tolerância, sacrifício, que muita gente não quer, de renúncia, de altruísmo e de todos os demais pensamentos que estiverem de acordo com as leis divinas, consubstanciadas no Evangelho de Jesus. Primeiro ponto. E o segundo, os pensamentos glorificados se originam do sentimento de fraternidade restrita, causa primária de todos os que acabamos de enumerar. Os pensamentos glorificados geram as ações e os trabalhos nobres que beneficiam a família, a pátria, a humanidade e constituem uma fortaleza moral que nos guarda contra as investidas do mal. Então, quando eu trabalho, poxa, eu sou trabalhador espírita, eu sou médico, eu sou passista, eu tenho o maior prazer de chegar ao meu de trabalho, de estudo, aonde eu, junto com os espíritos superiores, me coloco como instrumento da coletividade. Ah, mas eu vou, obrigado. Mas se eu for hoje, eu não vou amanhã. Se eu for amanhã, eu não vou depois. Ou eu já chego ali. Né? O recado está aí. E para nós espíritas, que somos considerados trabalhadores da última hora, nós estamos pecando muito. Os pensamentos raciocinados são aqueles relacionados ao meu ganho, ao meu trabalho. Ali eu faço toda a esquematização e acho que não posso abrir mão de nenhum deles. Pelo desejo de cumprir nossas obrigações diárias. Podemos tomar como pensamento raciocinado todos aqueles que nos compete a tratar da parte material da nossa existência na Terra. A saber, pensamento de trabalho, de conforto, de progresso material, como se a gente fosse viver aqui indefinidamente. E que esta busca incessante aqui, do aqui e agora, que a qualquer momento o homem lá em cima diz, poxa, mas não era essa a ideia para fulano, não. Tira o cartão dele aí da chapeira, vai.
E aí daqui a pouco você está em cima da cama sem saber por que o acidente que chegou na porta, né? A perda que foi muito grande, a gente fica sem saber por quê. É o excessivo valor que a gente dá a esse aqui, que a gente vai deixar a qualquer momento. Os pensamentos inferiores. É o grito da obsessão. Nossa, como eu tenho uma facilidade de arrumar desarmonia, né? De odiar, de ciumar, de cobrar, de me vingar, como coloca Nivaldo, as vingancinhas fraternas que a gente gosta. É assim. Nossa, Delga passou lá do outro lado, eu já estou aqui roxo de raiva porque eu passei ela passar lá do outro lado. Embora o pensamento que eu estou emitindo vá alcançá-lo, se ela estiver também na mesma onda vibratória, mas a maior carga deletéria fica em mim, que estou gerando aquele pensamento. E ali eu vou adoecer, mais na frente eu vou adoecer. O organismo não suporta. E aí a gente não sabe por quê. Né? Mas quando você leva a vida na boa, resiliência, fraternidade, vai administrando, a vida vai fluindo sem muita dificuldade. Então, são aqueles que nascem em nossa mente, oriundo das paixões e vícios que alimentamos. E alguns desses pensamentos de ódio, de inveja, de ironia, de raiva, de ira, de escárnio, de ambição, cobiçosos, orgulhosos, maldosos, criminosos, antifraterno, intolerante e tantos outros, demonstra a inferioridade do nosso Deus. É a alma inferior. E que ela se estampa para a espiritualidade numa cor densa, enegrecida. E que sintoniza com rapidez a mentes semelhantes que pululam em torno. Capítulo 12 do Evangelho. Existem espíritos maus ao redor da terra, porque na terra existem homens e mulheres más, que emitem ondas vibratórias que coadunam com essas minhas experiências. E aí, nosso amigo, com muita precisão, quando ele vai falar das formas pensamentos, no complexo capítulo das obsessões, avulta uma ocorrência grave que passa a não raro despercebida de alguns estudiosos dessa grave psicopatologia espiritual. Desejamos referir-nos às perturbações denominadas como formas de pensamentos. E você vai dormir carregando essa carga de pensamento e você vai ter encontro com essas formas medonhas. Aí você acorda, nossa, mas eu tive um pesadelo. Sim, teve. O pesadelo você começou a construir ele antes de você chegar na cama. Essas são as formas de pensamentos. Em sua realidade estrutural, o pensamento é neutro, canalizando a força de que se constitui conforme o direcionamento que lhe seja desejado. Ó. Conseguindo plasmar as ideias que assumem expressões transitórias, auréola-se de energias saudáveis quando cultiva o amor e as aspirações de enobrecimento, o bem. Da mesma forma, reveste de miasmas que configura expressões angustiantes e tormentosas. O pensamento é energia dinâmica em contínua movimentação. Irradiação dos equipamentos mentais executa ações que se tornam somatizadas pelo organismo, tanto para o equilíbrio quanto para a desordem emocional e celular, abrindo espaço, nesse último caso, para a instalação de muitas enfermidades. E por isso que a gente vai peregrinando ali, peregrinando aqui, às vezes leva meses na casa espírita, você tratando e o indivíduo retornando, porque o pensamento dele contribui.
Por isso que nenhum tratamento na casa espírita deve ser destituído da evangelioterapia, do atendimento fraterno, que tem por objetivo trazer o indivíduo para esse padrão vibratório. E isso para todos nós. Nenhum trabalhador espírita, ele vai estar formado e preparado se ele não estiver inserido na evangelioterapia, no estudo aprofundado, para ele adquirir essa responsabilidade, esse entendimento. Orientado de forma saudável, atua no seu campo vibratório de maneira compensadora, qual ocorre nos casos das autoterapia, pela oração, meditação, visualização, ou através dos medicamentos placebos que, absorvidos em clima de confiança, produzem efeitos maravilhosos. Igualmente, em face da evocação de acontecimentos passados ou da captação visual, auditiva e olfativa de alguma coisa, conduz a memória aos momentos já vividos em torno daquelas ocorrências ou produz reações orgânicas nos aparelhos digestivo, sexual e nervoso. Quando eu não trabalho meus sentimentos, eu estou aqui muito bem, mas aquele imóvel, daquele problema que ocorreu, mas quando eu me deparo na situação, eu ainda não trabalhei a minha mente, eu acabo entrando nessa situação. É o que ele coloca aqui. Eu estou sempre rememorizando aquele processo. Eu não eduquei a minha mente. Então, os pensamentos desordenados vão contribuir. Em razão da tendência comum a muitas criaturas para o cultivo de ideias deprimentes, vulgares, agressivas, o pensamento constrói paisagens terrificantes pela sordidez, pela qualidade inferior, nas quais o indivíduo fica submerso, respirando o bafio pestilencial que organiza a paisagem feliz. O pensamento do preconceito, o pensamento do sentimento de frustração, de inferioridade ou de superioridade. Não, gente, tudo na vida requer um equilíbrio, o caminho do meio, onde a gente aprenda a lidar com as situações mais delicadas, né? Então ele vai encerrar dizendo: semelhante à construção mental de formas sensuais, hediondas, vingadoras, adquire plasticidade e vida, tornando-se parte integrante da psicosfera do seu autor. Então o meu mundo vai ser aquilo, eu não consigo romper, é preciso que algo aconteça, que alguém me dê um choque para que eu possa romper com essa bolha. Às vezes um acidente, uma enfermidade, um conflito amoroso, alguma coisa vai ter que acontecer para que eu possa aprender a renovar essa situação. À medida que se conscientizam na razão direta em que são vitalizadas, essas construções passam a agir sobre o paciente, causando-lhe conflitos muito desgastantes. Manuel Filomeno de Miranda. Formas pensamentos. São os embriões deletérios que nos corroem, que nos consomem. E por isso, quando nós chegamos na reunião mediúnica, a gente vê espíritos aferrados a essas formas de pensamentos. Às vezes já passaram anos e eles continuam ali naquela escuridão, enegrecido de ódio, de desejo de vingança. Foi lá que ele despertou esse sentimento? Não, ele já levou daqui. Aí é onde entra uma reunião com médios conscientes, mentes trabalhadas, doutrinador consciente, para que você possa trabalhar situações como essa e desconstruir do pensamento de encarnados e desencarnados toda uma realidade equivocada. São as doenças psicossomáticas que a medicina não consegue erradicar. A depressão, que é o mal do século XXI, que leva o indivíduo a se deprimir, né, e adoecer dessa maneira, e o cultivo é a revolta. A depressão é a revolta do espírito impotente
de modificar situações ao seu gosto. Então ele se deprime. O mesmo espírito, faces diferentes. A terra e o espaço que a circunda está saturada de pensamentos. Nós sabemos que a maior parte das pessoas não cultivam bons pensamentos. É fácil constatar que a maioria dos pensamentos que nos cercam são pensamentos doentios, enfermiços, dolorosos. É nesse meio que nós vivemos, é no meio desse enorme peso mental que nós nos desenvolvemos e aprendemos para construir um mundo melhor. A recomendação de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação, nunca esteve tão atual e necessária, mas nós não temos o hábito da meditação, da oração. Ainda estamos agindo de forma mecânica, mesmo a maioria de nós que já estamos numa casa espírita por determinado tempo, porque não temos tempo. O cotidiano consome o indivíduo. É a festa que eu quero fazer, né? É o dinheiro que eu quero ganhar, né? É a minha negligência com o meu lado espiritual. Aí agimos ainda dessa maneira. Ao nos descuidarmos dos nossos pensamentos, ao deixarmos que eles sigam o seu curso livre do piloto automático, estamos permitindo que o padrão vibratório baixe, dando abertura para que milhões de pensamentos de mesmo nível sintonizem conosco. Não é à toa que a depressão já é chamada de um mal do século XXI. Ao menor descuido, nosso padrão vibratório cai e nossas energias caem também. Aí tudo se instala, as nossas defesas estão abertas, as enfermidades, os desequilíbrios tomam conta de nós, porque, como coloca Divaldo, nós somos assediados a cada 10, 15 minutos por dia, assediado por mentes em desalinho. Passar do assédio para a ação obsessiva de domínio dessas mentes é uma permissão nossa, através da nossa invigilância, do nosso descaso, não é? Então, mas os amigos espirituais estão tentando, de todo custo, de todo modo, nos auxiliar. A boa notícia é que, ao mantermos o pensamento elevado, sua influência sobre os que nos cercam, encarnados e desencarnados, é muito benéfica. Nunca estamos sós. Somos úteis ou prejudiciais, mesmo sem tomar conhecimento disso. Daí a importância do pensamento correto. E aí, ele que tanto tem intercedido, que tem lutado conosco diuturnamente para que construamos, aqui na terra o reino de Deus, para que o Brasil venha realmente ocupar o espaço que lhe está destinado como coração do mundo, pátria do Evangelho. É preciso que nós, os cristãos novos, nós espíritas, possamos aprender a vibrar de forma diferenciada, a querer de forma diferenciada, a fazer a diferença no meio que nós vivemos. Porque é com esta atitude, com esta forma de pensar diferenciada, que vamos ser identificados como os cristãos da atualidade, os cristãos espíritas, corejando na doutrina de consciência, de amor e libertação, que é o Consolador Curitiba. Consciente da nossa realidade espiritual, consciente que somos espíritos imortais, consciente da responsabilidade que temos de ajudar Jesus a construir o reino de Deus aqui na terra. Então não é só embelezar o corpo, não é só curar a mazela que surge agora no corpo, porque se eu não trato, se eu não curo o meu pensamento, a minha forma de pensar, logo estou doente de novo.
Essa que é a nossa realidade. Então ele vai dizer isso aqui para nós. Não basta suplicar a intercessão aos bons espíritos, convençamos-nos de que a nossa renovação para o bem por Jesus é o sagrado impositivo da vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. E tudo começa aqui. O universo é o pensamento de Deus. Ouvimos falar das cidades espirituais que são construídas pelo pensamento dos nobres espíritos já evoluídos para nos acolhermos. Isto aqui pode acabar a qualquer momento, mas o mundo causal, esse nós retornaremos para lá, levando as nossas desarmonias ou nosso estado elevado de sintonia de pensamento, para que assim possamos continuar a progredir, como preconizou Jesus, do arco ao arcanjo. Então vamos pensar positivo, agir positivo, sentimento de fraternidade, sentimento de compaixão, coragem à vista e desejo, pensamento positivo de servir no bem. Chova que faça sol. Esse é o compromisso. Vamos amar mais, vamos ser mais fraterno, mais solidário. Chega de competição, de egoísmo, de indiferença, pois o sentimento de fraternidade, de afeto e de carinho evita que nós adoeçamos e tenhamos uma vida mais plena de alegria. Muita paz. O Senhor nos abençoe a todos. E quem quiser estudar mais, está aqui. Então é preciso que a gente mergulhe mais